Minha antiga casa, relato de casa assombrada. Vamos lá então. Os nomes estão trocados. Oi, Ana, me chama. Eu não contei esse ainda, né? Me chamo Fulana. Moro em Manaus. Eu acho que eu comecei a contar e depois eu parei, né? Por isso que eu tô lembrando desse iniciozinho. Isso aconteceu comigo e com a minha família na minha antiga casa onde eu nasci. O meu relato vai ser longo e só contarei os eventos mais marcantes, mas cada um é verdade. Tudo começa com a família do meu pai. Meus avós compraram quando se casaram e construíram a sua casa. Logo vieram os filhos. Descrevendo o local. Rabinho. O terreno era muito grande, 22,5 por 65, e tinha uma casa de madeira bem velha já. Tinha 2 quartos, uma cozinha e uma sala, e a casa onde os meus avós construíram. Um bom tempo depois. Térreo, com 3 quartos e uma sala, primeiro piso com 1 quarto, 2 salas e a cozinha com banheiro social, o chuveiro, despensa para os alimentos e a escada onde dava acesso ao quintal. E no segundo piso, onde só havia 1 quarto e um banheiro. Na frente havia um espaço que era usado de garagem, onde cabia 6 carros com a escada que dava acesso ao quintal. Dos 2 lados, então era tudo aberto. E mais uma garagem separada que tinha portão. No segundo piso era bom. No quintal havia várias plantas, árvores frutíferas, acho. Uma churrasqueira e uma despensa de ferramentas do meu avô. Agora, quando meu pai era criança. O meu pai conta que ouviam muitos barulhos na casa velha, onde foi a primeira casa, mas nada que pudesse assustar muito. Uma vez, meu pai conta que ele estava brincando com o irmão dele no corredor quando ouviram barulhos de panelas na cozinha caindo e foram uns barulhos estrondosos, mas quando eles chegaram na cozinha estava tudo normal, nada fora do lugar. Fase de quando meu pai conheceu a minha mãe. Bom, meu pai conheceu a minha mãe e logo foram morar juntos. Eles moraram na casa velha e nela havia um corredor enorme e o final dele dava acesso à cozinha. Nesse final, o corredor fazia barulho. Era só andar nele que ele fazia barulho. A minha mãe estava no quarto assistindo TV quando ouviu o corredor fazendo barulho, mas nunca aparecia alguém. Então a minha mãe subiu. Minha mãe subiu na parede? Que jeito? Então minha mãe subiu na parede porque não havia forro na casa. Ela subiu para olhar por cima da parede, é isso? Era uma casa velha, não tinha forro, então era um vão entre a parede e o telhado, né? E dava para ver o outro quarto e o corredor. Pois bem, ela subiu na parede, que parecia era tipo um muro, na verdade, né? Subiu na parede e viu que o corredor estava fazendo barulho sem ninguém pisar nele. Só um adendo. Dias antes, um tio do meu pai havia morrido e ele era um homem muito ruim. Logo depois isso se repetiu, mas o meu pai estava com a minha mãe e o corredor estava fazendo barulho. Quando eu nasci? Eu nasci nessa casa velha e quando eu tinha uns 2 anos... mais ou menos, no corredor havia uma parede onde eu desenhava. E a minha mãe conta que eu estava desenhando quando ela perguntou: "O que é isso, minha filha?" E eu respondi: "Fantasma." Isso, criança. Bem, minha mãe não ligou muito para isso. Então eu cresci e quando tinha 8 anos, em agosto de 2003, meu avô paterno faleceu de câncer na casa dele, no mesmo terreno onde eu morava. Mais um adendo aqui, ó. No ano em que o meu avô faleceu, foi um momento muito triste, pois o meu avô era muito carinhoso, brincalhão, trabalhador. E no ano que ele faleceu, as árvores deram frutos sem gosto. Todos os frutos pareciam tristes, como se tudo tivesse de luto. Olha que interessante. Primeira aparição.
Eu não lembro muito bem a data, mas foi por volta de setembro ou outubro de 2003. Eu estava brincando com meu irmão na sala da casa da minha avó, com o meu irmão mais novo, e ao lado da sala era o quarto da minha avó, onde o meu avô faleceu. Quando do nada eu olhei na direção da porta do quarto e vi o meu avô entrando pro quarto dele, todo de branco, com a roupa que ele foi enterrado, e olhou para mim e sumiu. Eu entrei em choque, eu fiquei bastante assustada, pálida. Eu já sou branca, fiquei quase transparente. E o meu irmão notou isso. Meu irmão tinha uns 7 anos e perguntou: "O que foi?" E eu disse, quase chorando: "Eu vi o vovô." Corri para casa e contei para minha mãe, que era evangélica, e disse para eu orar, que isso ia passar. Meu pai, sendo católico, porém não ia para a igreja, mas cresceu com os ensinamentos católicos. Soube e disse que não era para eu ter medo e procurar saber o que o meu avô queria. Minha fase de adolescência. Por volta dos meus 11 anos, mudei para a casa da minha avó, no térreo, pois a casa onde eu morava já estava muito velha e não tinha mais condições de morar lá. Eu não tenho muitas lembranças dessa fase, pois aos 12 anos eu tive princípios de epilepsia e fiquei em tratamento com remédios como carbamazepina. Então eu dormia muito e fiquei assim até os 14 anos e me curei. Aos 16, que eu me lembro mais, e lembro que uma noite eu estava deitada no sofá e o meu pai sentado no outro. E do nada, Ana, ao mesmo tempo, eu e ele olhamos para a porta de entrada. Não sabemos o porquê, mas olhamos. E essa porta dava acesso ao quintal e vimos um vulto que só olhou para a gente e saiu correndo. E o meu pai disse: "Tu viu isso?" E eu disse: "Eu vi." Nessa época já tínhamos cachorro e ele não estranhou nada, parecendo tudo normal, porque o meu cachorro é muito antissocial. Se fosse algum estranho ou mesmo sendo da família, ele teria atacado. E ele estava quieto. Mas mesmo assim o meu pai saiu correndo pensando que tinham invadido a nossa casa. Lembrando que o quintal era aberto, então daria para ver alguém fugindo, mas não tinha ninguém. Desde essa noite, toda vez aparecia esse vulto para todos da casa. Quem me chamou? Quem me chamou? Quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu ficava sozinha em casa todos os sábados. Meu irmão mais velho morava com a minha tia, a minha mãe trabalhava, meu irmão mais novo ia jogar bola na quadra do bairro e o meu pai ia para a rádio ou trabalhava. Já eu ficava em casa porque eu trabalhava e estudava durante a semana e só queria saber de descansar no final de semana. Pois bem, eu estava tomando banho, lavando o cabelo, quando meu irmão grita: Dana, tô indo jogar bola. Eu vou fechar a porta e deixar a chave no basculante." E eu: "Tá bom, cuidado." E aí depois de uns 5 minutos eu saí do banho, coloquei a toalha na porta do meu quarto, quando eu ouço alguém me chamar sussurrando: "Dana." E como meu irmão tinha essa brincadeira, eu disse: "Sai daí, ô." Eu só o chamo assim até hoje. Ela disse o nome aqui, não sei. Mas me chamou sussurrando de novo: "Dana." Então eu ouvi, além do sussurro, alguém correndo dentro do quarto do meu irmão, como se fosse se esconder. E aí eu fui ver lá no quarto. Olhei atrás da porta, olhei embaixo das camas, olhei dentro do guarda-roupas, em cima do guarda-roupa e não achei ninguém. E vi a janela trancada pelo lado de dentro. Olhei em tudo e eu estava sozinha. Mas, Ana, eu não fiquei com medo, só pensando muito em quem poderia ser. Minha avó se mudou da casa. Quando eu tinha 17 ou 18 anos, a minha avó se mudou, junto com o filho dela, o meu tio, o ovelha negra da família, e trancou todo o primeiro piso. E deixou uns móveis velhos na casa, incluindo a cama, que era daquelas de madeira boa, pesada. Deixou só o esqueleto da cama, aquela cama no quarto. A minha avó era muito ruim com meu pai, humilhava ele. A minha mãe e os filhos
humilhava ele, a minha mãe e os filhos. E não deixou que morássemos na casa por completo, mas deixou uma chave reserva com meu pai para ele tomar conta. Então, a partir daí que ouvimos muito barulho no primeiro piso, como se alguém estivesse dando passos pesados lá, e corria de um lado para o outro. Mas quando meu pai ia ver, não era ninguém, nem bicho, nem nada. E ficou assim. Ouvíamos os móveis se movendo, passos, barulhos, correria, mas não era ninguém. Quem ligou o rádio? Um dia, minha amiga Rafaela dormiu em casa. E ela era uma pessoa muito extrovertida, engraçada, todos gostamos dela. E sempre fomos amigas, desde os 4 anos de idade até os dias de hoje. Quando chegou a noite, dormimos no mesmo quarto para jogar conversa fora antes de dormir. Meus irmãos e a minha amiga dormiam num colchão no chão, eu com a minha mãe na cama e o meu pai na rede. Quando fomos dormir, do nada, o rádio liga, bem alto, e ficamos falando. Tinha que ser a Rafaela, né? Porque essa minha amiga era muito atrapalhada, mas daí ela respondeu, ixi, mas eu nem levantei, eu tô deitada. Aí o meu irmão ligou a luz, todos assustados com o rádio que ligou sozinho. Mais um adendo aqui, ó. O rádio era velho e o controle não funcionava. Ele só era ligado nele mesmo e o botão dele era pequeno, num formato achatado. A única explicação era que alguém ligou com o controle, mas o controle não funcionava. Ou alguém esbarrou. Mas se tivesse feito isso, ainda dava para ouvir o barulho do esbarrão e ver a pessoa em pé, mas não tinha nada disso. Seria um doppelganger? Numa noite, que não me lembro a data, talvez em 2014, depois da janta, eu fui ajudar a minha tia a lavar a louça e o meu irmão estava limpando a mesa. Meu pai tinha ido ao banheiro, dentro do quarto dele. Depois do ocorrido, a minha mãe disse que viu uma pessoa igual ao meu pai passando pela janela, que era para frente da pia para o quintal. E viu essa pessoa indo para o quintal. Era um homem baixo, barrigudo, e o meu pai é assim. E ela não se importou muito. Quando segundos depois, do nada, o meu pai saiu do quarto e a minha mãe levou um susto e disse, égua, tu não estava lá pro quintal? E o meu pai disse, não, eu estava aqui no quarto. Minha mãe estava pálida, assustada, dizendo que alguém passou pela janela e foi pro quintal. E o meu pai foi ver isso, mas não viu ninguém. O que foi isso? Numa noite, provavelmente em 2014, estávamos dormindo no mesmo quarto e eu estava dormindo no colchão com o meu irmão mais novo. Meu pai na rede e a minha mãe na cama dela. Quando do nada, por volta de 3 ou 4 da madrugada, eu acordei e ouvi muitos barulhos no andar de cima. E ouvimos um barulho estrondoso no quarto da minha avó, que fica acima do quarto dos meus pais. Parece que alguém levantou o esqueleto da cama bem alto e só fez soltar de lá de cima. O esqueleto da cama é tipo a cama sem o colchão, acho que é isso que ela quer dizer. A impressão é que alguém levantou a cama bem no alto e soltou de uma vez. E todos acordaram. E o meu pai foi ver o que era, mas não havia nem sinal de arrombamento na casa. Poderia ser algum ladrão tentando levar alguns móveis, mas estava tudo normal. Eu me mudei dessa casa em outubro de 2014. De vez em quando ainda vemos aparições, mas nada comparado àquela casa. Hoje no local foi construído um condomínio e não tenho mais contato, mas mesmo assim eu sinto saudades do local onde eu cresci. Espero muito que contem esse relato, acompanhe o canal desde o começo. Beijos para vocês e para os bebês. Muito obrigada, um beijo para você. Então, pelo jeito, aquela casa era assombrada, o local pelo menos, o terreno, sei lá. Ou de alguma forma aquilo foi chamado até lá, não sei.